E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos falar sobre a aprovação da Bíblia, né? Quando a gente fala que o protestantismo, né, não tem, né, aprovação da Bíblia, que base a gente usa para ter essa afirmação, né? O que a gente usa que nos garante, né, que o protestantismo, né, ele não tem, né, fundamento bíblico, né? E isso a Bíblia é bem clara. Vamos mostrar nesse vídeo, né, uma passagem que mostra claramente, né, com todas as letras, que eles não têm, né, aprovação de Deus. Que eles não têm aprovação de Deus, né, para sair aí fundando igreja em todas as esquinas, em todos os lugares, né? Vamos acompanhar esse vídeo até o final, para vocês verem aí. E vou mostrar para vocês na Bíblia essa afirmação, né, que a gente segura com tanta certeza de que eles não têm, né, aprovação. Vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar dois casos de pessoas que não têm essa aprovação. Se essas duas pessoas, né, se esses dois casos não têm aprovação, já serve para todo o protestantismo. Eles não têm, né, aprovação, eles não estão aprovados pela palavra de Deus. O fundador, John Wesley, né, que é o fundador da igreja metodista. Ele é o fundador da igreja metodista. Se você pesquisar aí, você vai encontrar, né, essa figura. Ele vem da igreja anglicana, né, do rei Henrique VIII. Então veja aí, o rei Henrique VIII, né, ele é excomungado, ele é separado, né, da igreja. Ele foi excomungado. Eu não vou entrar em detalhes da história dele, para o vídeo não ficar grande. Mas se você pesquisar aí, né, sobre a história do rei Henrique VIII, você vai ver a desordem que ele causou, né, até o ponto dele ser, né, excomungado pelo Papa. Então ele está desligado, né, da igreja. Ele foi desligado. A igreja recebeu essa autoridade de ligar e de desligar. Aí o John Wesley, né, que é um membro da igreja anglicana, ele junto com seu irmão Charles, né, muitos começaram a estudar muito a Bíblia, começaram a ler muito a Bíblia, né, por conta, fazer suas interpretações por conta própria. E esse Wesley, né, resolveu, né, começou a fundar pequenas comunidades. Né, começou a fundar pequenas comunidades. E pediu, né, a um bispo anglicano, vai montando aí a história para você ver. Ele pediu a um bispo, né, anglicano que ordenasse bispo, né, para essa nova comunidade, para essa nova comunhão que ele estava, né, fundando. Veja só, ele é anglicano, né? Esse John Wesley. Ele é da igreja anglicana. Daqui a pouco ele começa a estudar, né, começa a perceber, precisa fundar outras comunidades, começa a dar outros nomes para outras comunidades, né? E, por não ter segurança própria, ele pede a um bispo anglicano que ordene bispo para essa nova religião dele. Olha que bonito, né? Olha que belezinha. Quer dizer que ele quer sair da igreja anglicana, que já é uma igreja que não está de acordo, né, com a Bíblia, já estão desligados. Então, ele pede, né, a um bispo anglicano que ordene bispo para essa nova igreja que ele quer ir. Ele quer sair fora, mas ele quer a sua bênção. Quer que você abençoe aqui, né, ordena aqui uns bispos, que eu vou, né, pegar minhas coisas e vou me mandar, vou fundar a minha igreja. Só que, né, aí o bispo, né, anglicano não aceita, né, nega essa ordenação para ele. Nega essa ordenação, né, para essa nova igreja. O que ele faz? Ele faz, né, por conta própria, pessoal, aí, por conta própria, impõe as mãos, né, a Thomas Coke e ordena aquela criatura bispo. Ele, sem ser bispo, sem ter nenhuma sucessão apostólica, ele ordenou um bispo. Aí eu lembrei da frase de Galvão: isso pode, Arnaldo? Arnaldo, né? Isso pode, Arnaldo? Isso é falta. Isso é falta, né? Isso é falta de consciência. Não está ligado na Bíblia, né? Quer dizer que ele, por conta própria, ordena um bispo, Thomas Coke, e dá autoridade a esse bispo, né, de ordenar outros bispos. E assim, são todos os bispos, né, metodistas. São todos os bispos metodistas, né, foram criados por John Wesley, né?
que não tem sucessão apostólica, que não é bispo. Então, ele não tem autoridade nenhuma para ordenar alguém bispo. E agora? Essas pessoas que vêm do metodismo, né, da igreja metodista, que eles se dividiram e subdividiram, né, se espalharam pelo mundo. Essas pessoas estão ligadas na Bíblia? Tem fundamento bíblico? Lógico que não. Foi feito por conta própria. Né? Ele se fez por conta própria. Ele já vem de uma igreja excomungada, né, que é o rei Henrique VIII. Sai dessa igreja, né? Quer uma ordenação dessa igreja, e essa igreja nega para ele a ordenação para bispo. Ele, por conta própria, ordena bispo. Ordena um bispo, e assim vem a linhagem do metodismo. Ou seja, essa igreja, né, claramente, com todas as letras, não tem, né, fundamento bíblico. Né, fundamento bíblico. Aí, né, por isso, quando a gente pergunta à igreja, a denominação que a pessoa frequenta, ou a igreja, por isso que ele sente vergonha de dizer qual é a igreja que ele frequenta. Muitos sentem vergonha. Quer dizer que o que prova, né, aceita, né? Provoca essa vergonha no coração da pessoa. Quando você pergunta que denominação você frequenta, a pessoa não responde. O que mostra claramente que a pessoa não está satisfeita naquela seita. Né? Que tem alguma coisa impedindo a pessoa de falar. Porque quando você pergunta que time a pessoa torce, a pessoa diz, né? A pessoa diz o time que torce. Mas quando pergunta que igreja que frequenta, a pessoa não fala. Porque há um fechamento. A pessoa sente no coração. É o espírito dentro da pessoa que grita para não falar. Porque a pessoa sabe que aquela criatura que fundou aquela denominação se fez por conta própria. Ou vem da linhagem excomungada, ou se fizeram por conta própria. A grande maioria, né, se fez por conta própria. Achou interessante fundar uma igreja e impor as mãos em outras pessoas e ordenar bispos, sem serem. Isso é extremamente, né, antibíblico. Isso é extremamente antibíblico. Entendeu como é as coisas, né? Quer dizer que um excomungado, outro se fez sozinho, e assim vai fazendo as denominações protestantes. Agora vamos, né, para a parte bíblica. O que é que dá licença ao que eu estou falando aqui? Vou mostrar para vocês agora uma passagem na Bíblia que dá licença para tudo o que eu falei aqui. Que um homem não pode se denominar bispo. E muito menos, né, ordenar um bispo sem ser. Vou mostrar para vocês agora onde está, né, essa passagem. A gente volta para concluir o nosso argumento aqui, de que eles estão, né, desaprovados biblicamente. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu vou usar, né, a Bíblia deles, né? Exatamente a Bíblia que eles usam, a maioria, né? Que é a Almeida, né, atualizada. Vamos lá para o texto, né, que está no livro a segunda carta de Coríntios, capítulo 10, e o versículo 12, né? E o versículo 18. Aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, né? E o versículo 18. Vamos ver. Aqui diz assim, né? Ó, porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam falta de entendimento. Olha o que Paulo fala, né? Aqueles que se comparam consigo mesmo revelam falta de entendimento. Então, esse é o apóstolo Paulo falando aqui em nome de todos os apóstolos, né? Porque não ousamos, né? Agora vamos para o versículo 18, que aqui diz assim: porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Vamos repetir, né? Porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Então, aquele que o Senhor recomenda é aprovado, né? O Senhor recomendou Jesus e Jesus recomendou, né, a sua igreja. Então, vamos lá para uma reflexão. Então, né, como vocês podem ver, eu usei exatamente uma Bíblia deles, né? Usei a tradução, né, da Bíblia deles
para mostrar claramente o que Paulo falou. Paulo diz, né? A gente não ousa, Paulo está falando dos apóstolos, né? Os apóstolos não ousam nem se comparar com essas pessoas, né? Que se fizeram por conta própria. Essas pessoas que recomendam a si mesmo, né? Com essas pessoas que se medem a si mesmo. Então Paulo é bem claro, a gente não ousa nem se comparar com essas figuras. E no versículo 18, né? Fala claramente porque não é aprovado aquele que recomenda a si mesmo, e sim só aquele que Deus recomenda. Está bem claro agora, não tá? Quer dizer que John Wesley, né, recomendou-se, né, se autodenominou no direito de impor as mãos a Thomas, né, e ordená-lo bispo, se ele ser. Está aí uma prova, né, gigantesca do que está na Bíblia, né? Paulo dizendo, ó, não é aprovado quem se faz por conta própria, né? Quem recomenda a si mesmo. Então ele se recomendou a si mesmo como uma autoridade, né? E o Thomas se recomendou a si mesmo como bispo sem ser, e ordenou outros bispos. E aí nasceu, né, a igreja metodista, né, nessa linhagem. Então essas pessoas, elas não têm fundamento, se fizeram por conta própria. E a Bíblia é bem clara, né? A não ser que a pessoa não acredite na Bíblia. Mas aí é um caso, né, de uma heresia ao extremo, né? Você não acreditar na palavra de Deus, você não ter isso por palavra de Deus. Porque a Bíblia não é bem clara, só é aprovado aquele que Deus recomenda, e não aquele que recomendou a si mesmo. Então, assim como o rei Henrique VIII se recomendou a si mesmo, né, o líder da igreja da Inglaterra, e foi excomungado, assim também todos os fundadores protestantes têm a mesma sequência, tem, né, a mesma linhagem de desordem, né, de se autodenominar. Uma criatura se autodenomina, né, apóstolo, apóstola, bispos, sem serem. Então, quando a gente vem aqui e diz que eles não têm aprovação, porque eles fizeram por conta própria, a gente está baseado, né, no alicerce, que é a palavra de Deus, né? O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Então, ninguém pode se autodenominar outro fundamento. O fundamento da igreja católica apostólica romana é Jesus Cristo. Então, nesse fundamento já existe esta obra gigantesca que é a igreja, né? Então, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja, né? Então, quando alguém se denomina, né, um bispo sem ser, um apóstolo sem ser, né, um pastor sem ser, essas pessoas, elas estão, né, desaprovadas pela Bíblia. A palavra de Deus é bem clara, estão, né, desaprovadas, porque não é aprovado quem recomenda, né, a si mesmo. Então, se eu me recomendar a mim mesmo, amanhã ou depois, como um bispo, eu estou desligado da palavra de Deus, ok? Está bem claro mesmo, que ninguém pode, né, se recomendar, sim aquele que Deus recomenda. Deus recomendou seu filho recomendou a igreja, né? E enviou a igreja para que eu e você, né, ouça, né, a igreja. Então isso aí está mais do que provado, né, do que essas figuras não têm, né, aprovação nenhuma na Bíblia. Então não adianta ficar discutindo outras questões da igreja. Para mim, está tudo resolvido. Não adianta ficar discutindo outras questões da igreja se a pessoa não está ligada à igreja. Se a pessoa não está ligada. Então o católico tem que observar o fundamento dessas pessoas, né? Se não tem fundamento, então vai construir aonde? Se você não tem fundamento, por que ficar argumentando sobre questões da igreja que você não tem fundamento? Primeira coisa que eu e você tem que saber é onde a gente está colocando a nossa fé. Aí daí a gente vai conversar. Então, se a pessoa não tem fundamento, não adianta explicar para ela os dogmas da igreja. A primeira coisa que a pessoa tem que saber é onde colocou a fé, né? Que vai expor, né, a sua mentira, que vai expor claramente que aquele fundador daquela denominação se fez, né, sozinho, por conta própria. E quem se faz por conta própria, tá aí o resultado. Não é aprovado por Deus. E só aquele que Deus recomenda. Compartilhe esse vídeo, né, com todos os seus amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.